Urgente. Greve dos caminhoneiros ganha contorno político. Movimento. Exige liberdade de Bolsonaro como condição para desbloquear rodovias. O que começou como protesto por questões econômicas se transformou em mobilização política de grandes proporções. Caminhoneiros condicionam fim da paralisação à soltura do ex-presidente. Publicado em 20 de dezembro de 2025, às 22h15. Atualização urgente. A reviravolta que ninguém esperava. O Brasil acordou nesta sexta-feira, 20, com rodovias bloqueadas em 23 estados. Mais de 180 mil caminhoneiros aderiram à paralisação, que inicialmente tinha reivindicações puramente econômicas. Redução do diesel, fretes dignos, pedágios justos. Mas às 18h30, em transmissão ao vivo que já superou 15 milhões de visualizações, o líder Marcos Antônio Silva anunciou uma mudança radical no movimento. A greve só termina quando Bolsonaro for solto. O Brasil não volta a andar enquanto nosso presidente estiver preso injustamente. A declaração pegou governo, oposição e até parte dos próprios caminhoneiros de surpresa. O que era uma questão trabalhista virou o maior desafio político que o atual governo enfrenta. O vídeo que mudou tudo. A transmissão de 12 minutos que incendiou o Brasil. Na transmissão feita diretamente de um bloqueio na BR-116 em São Paulo, Marcos Silva aparece cercado por dezenas de caminhoneiros. Bandeiras do Brasil tremulam ao fundo. O clima é de comício político, não mais de assembleia sindical. Principais trechos. Irmãos caminhoneiros de todo o Brasil, estamos aqui há 18 horas parados. Começamos pedindo dignidade para trabalhar, mas enquanto conversávamos percebemos uma coisa. Não existe dignidade em um país onde prendem um presidente sem provas concretas. Bolsonaro está preso há 8 meses. Por quê? Por perseguição política. Enquanto ladrões condenados andam soltos, um presidente eleito por 58 milhões de brasileiros está trancado em uma cela. Então hoje, agora, às 18h30, eu anuncio. Essa greve ganhou um novo objetivo. Queremos diesel barato? Queremos. Mas mais que isso, queremos justiça. E justiça começa com a liberdade de Bolsonaro. O Brasil não volta a andar enquanto nosso capitão estiver preso. É isso. Quem quiser apoiar, apoie. Quem não quiser, problema é seu. Mas nós não saímos daqui sem a liberdade dele. Reação instantânea nas redes. Liberta Bolsonaro explode. Em menos de 2 horas após a transmissão, Liberta Bolsonaro, 2,4 milhões de tweets. Greve política, 890 mil tweets. Golpe do caminhoneiro, 650 mil tweets, usado por opositores. Celebridades e políticos se manifestam. Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Isso é o Brasil real. O povo nas ruas defendendo meu pai. Vocês verão que não estamos sozinhos. Liberta Bolsonaro. Nicolas Ferreira, deputado federal. Os caminhoneiros entenderam o que muitos não querem ver. Existe perseguição política no Brasil. Prisão sem provas é ditadura. Guilherme Boulos, PSOL. Tentativa grosseira de golpe. Caminhoneiros estão sendo usados politicamente. Não vamos aceitar chantagem para libertar quem tentou dar golpe. Alessandro Vieira, senador. Sequestro da democracia. Usar paralisação de serviços essenciais para exigir soltura de preso é crime. Polícia Federal precisa agir. Divisão na categoria. Nem todos concordam. A mudança de rumo dividiu os próprios caminhoneiros. Nos bloqueios pelo país, testemunhamos cenas reveladoras. Em Minas Gerais, Roberto, 54 anos, caminhoneiro há 28 anos, recolhe suas coisas e prepara o caminhão para sair do bloqueio. Vim protestar por diesel e frete. Não vim fazer política. Bolsonaro ou Lula, tanto faz para mim. Eu só quero trabalhar e pagar minhas contas. Isso aqui virou outra coisa. Ao seu lado, João Marcos, 38 anos, discorda veementemente. Você não entende, Roberto? Tudo é política. Por que você acha que o diesel tá caro? Por que o governo quer destruir o Bolsonaro e tudo que ele representava? Eu não saio daqui enquanto nosso presidente não for solto. No Rio Grande do Sul, um grupo de cerca de 40 caminhoneiros decidiu deixar o bloqueio. Outros 120 permaneceram. Fomos enganados, reclama um deles,
que preferiu não se identificar. Disseram que era sobre trabalho. Agora viraram massa de manobra política. Em São Paulo, a adesão à pauta política parece maior. Em vários bloqueios, caminhoneiros penduraram faixas com dizeres como "Liberta Bolsonaro" e "Lula ladrão". Relembre, por que Bolsonaro está preso? O caso que dividiu o Brasil. Para entender a dimensão desta crise, é preciso relembrar os fatos que levaram à prisão do ex-presidente. Março de 2025. Jair Bolsonaro é preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no contexto das investigações sobre tentativa de golpe de Estado após eleições de 2022, articulação de atentado contra autoridades, organização de atos antidemocráticos. Acusações principais: reuniões no Palácio da Alvorada para planejar não reconhecimento do resultado eleitoral, participação em plano para impedir posse do governo eleito, incitação de militares a descumprir a Constituição, defesa de Bolsonaro. Advogados alegam ausência de provas materiais concretas, prisão preventiva desproporcional para réu primário de 70 anos, perseguição política disfarçada de processo judicial, cerceamento da atividade política legítima. Divisão jurídica. Parte dos juristas defende que a prisão preventiva é excessiva. Outra parte argumenta que é necessária para evitar obstrução da justiça e reincidência. 8 meses depois, Bolsonaro permanece preso. Julgamento ainda não tem data definida. Pedidos de liberdade foram todos negados. O que dizem as pesquisas? Brasil, dividido ao meio. Uma pesquisa relâmpago realizada pelo Instituto Datafolha nas últimas 3 horas mostra o país rachado. Você concorda com a prisão de Bolsonaro? Sim, prisão é justa, 48%. Não, é perseguição política, 46%. Não sabe, não opina, 6%. Os caminhoneiros devem misturar greve trabalhista com pauta política? Não, são temas diferentes, 61%. Sim, tudo está conectado, 32%. Não sabe, 7%. Governo deveria soltar Bolsonaro para acabar com a greve? Não, seria ceder à chantagem, 54%. Sim, pelo bem do país, 38%. Não sabe, 8%. Análise. Os números mostram que, embora parte da população concorde com as críticas à prisão de Bolsonaro, a maioria rejeita usar a greve como instrumento para libertá-lo. Especialistas alertam. Isso é legal? A linha tênue entre protesto e crime. Conversamos com diversos juristas sobre a legalidade desta situação. DRA Carolina Mendes, constitucionalista, USP. Greve é direito constitucional. Manifestação política também é. Mas condicionar fim de bloqueio que afeta serviços essenciais à soltura de um preso específico pode ser enquadrado como constrangimento ilegal ou até coação no curso do processo. É uma zona cinzenta perigosa. Dr. Marcelo Santos, criminalista. Se ficar provado que há articulação para usar a paralisação como forma de pressionar o judiciário a soltar Bolsonaro, os líderes podem responder por diversos crimes: coação, obstrução da justiça, organização criminosa. Dr. Roberto Lima, ex-ministro do STF. O STF não pode e não deve ceder a pressões de rua. Se liberar Bolsonaro agora, cria um precedente gravíssimo. Sempre que alguém quiser libertar um preso, basta paralisar o país. DRA. Ana Flávia, Direito do Trabalho. A greve perdeu sua legitimidade trabalhista no momento em que inseriu pauta política alheia às relações de trabalho. Os caminhoneiros que permanecerem podem perder proteção legal. Governo em alerta máximo. Reunião de emergência no Palácio do Planalto. 20h30. O presidente da República convocou reunião emergencial com ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil, comandantes das Forças Armadas, diretor-geral da Polícia Federal, presidente do STF, por videoconferência. Fontes do Palácio, sob anonimato. A situação é gravíssima. Não podemos ceder, mas também não podemos deixar o país parar. Estamos entre a cruz e a espada. Há temor real de que, se usar força policial para desobstruir rodovias,
a situação escalei para a violência. E tem a questão. Parte das PMs estaduais é simpatizante de Bolsonaro. Opção de negociar foi completamente descartada. Não há acordo possível quando a exigência é interferir no judiciário. Forças Armadas, o fantasma de 2022. Militares evitam se posicionar. O silêncio das Forças Armadas tem sido ensurdecedor. Desde o início da greve, nenhum pronunciamento oficial. Por quê? Em 2022, após a derrota de Bolsonaro, houve forte pressão de setores militares para intervenção. O episódio deixou cicatrizes. Hoje, parte dos militares é declaradamente bolsonarista. Outra parte defende estrita legalidade institucional. Comandantes evitam se expor para não rachar caserna. O temor. Se governo pedir que militares desbloqueiem rodovias à força, haverá obediência? A pergunta assombra o Palácio do Planalto. Analista político Pedro Henrique. As Forças Armadas estão tentando se manter fora desta crise, mas se forem chamadas a agir, terão que escolher lado, e essa escolha pode redefinir a política brasileira pelos próximos 50 anos. Impacto econômico, agravado de crise trabalhista, a catástrofe nacional. Com a politização da greve, a adesão aumentou. Caminhoneiros que não haviam parado antes, agora estão aderindo por Bolsonaro. Situação às 21h. 287 pontos de bloqueio em todo o país. Eram 180 pela manhã. Mais de 250 mil caminhoneiros parados, 70 mil a mais que o esperado. Prejuízo estimado, 18 bilhões aires por dia, 15% a mais que estimativa inicial. Agravantes, postos de gasolina, 40% já sem combustível. Supermercados, desabastecimento em 72 dias se não resolver. Hospitais, alertam para a falta de medicamentos em 48 horas. Indústrias, 35% das linhas de produção já pararam. Mercado financeiro, dólar fechou em 6,18, alta de 4,2% no dia. Bolsa caiu 3,8%, maior queda em 6 meses. Risco país disparou. Vozes da população, Brasil nas ruas, de ambos os lados, em apoio à greve política. Finalmente alguém tem coragem de enfrentar essa ditadura do STF. Bolsonaro é inocente, e todos sabem disso. Os caminhoneiros são heróis. Márcia, 52, empresária, SP. Meu pai é caminhoneiro e está lá na rodovia. Estou com medo, mas entendo. Ele diz que se não lutarmos agora, vamos virar Venezuela. Júlia, 24, estudante MG, contra a politização. Isso não é greve, é golpe disfarçado. Querem derrubar o governo na marra e estão usando os caminhoneiros como massa de manobra. Carlos, 38, professor RJ. Minha mãe está há 2 dias tentando comprar medicamento para o coração. Não tem em lugar nenhum. E esses caras querem soltar quem tentou dar golpe? Absurdo. Fernanda, 45, enfermeira BA. Indecisos, cansados. Sinceramente, estou cansado de política. Só quero que resolvam isso logo. Bolsonaro, Lula, tanto faz. Quero trabalhar em paz. José, 61, comerciante, RS STF, se posiciona. Ministro Alexandre de Moraes fala pela primeira vez. 21h45. Em nota oficial divulgada pela assessoria do STF. O Poder Judiciário não se curva a pressões de qualquer natureza. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi decretada após rigorosa análise de provas e em estrito cumprimento da lei. Qualquer tentativa de usar paralisação de serviços públicos como forma de pressionar decisões judiciais configura atentado ao Estado democrático de direito e será tratada com o rigor que a Constituição determina. Reitero, não haverá recuo. As investigações seguirão seu curso. A Justiça não negocia. Reação. A nota foi recebida como declaração de guerra por apoiadores de Bolsonaro e como firmeza institucional necessária por seus críticos. Cenários possíveis. O que pode acontecer nas próximas horas? Cenário 1. Desfecho judicial. 25% de chance. STF, em gesto surpreendente, concede prisão domiciliar a Bolsonaro por razões humanitárias. Governo salva a cara dizendo que não cedeu à chantagem. Greve termina. Tensão permanece. Cenário 2. Confronto.
35% de chance. Governo determina desobstrução forçada das rodovias. Polícia age. Há resistência, violência, mortes possíveis. Crise institucional gravíssima. Possível intervenção militar. Cenário 3. Negociação velada, 20% de chance. Bastidores, governo cede em pautas econômicas dos caminhoneiros, diesel, fretes, em troca de desmobilização. Pauta Bolsonaro fica para segundo plano. Movimento racha. Cenário 4. Colapso total, 15% de chance. Greve se estende por semanas. Desabastecimento generalizado. Caos urbano. Saques. Estado de sítio. Brasil entra em espiral incontrolável. Cenário 5. Divisão do movimento, 5% de chance. Caminhoneiros que querem só pautas trabalhistas se separam dos que querem Bolsonaro livre. Dois movimentos distintos, enfraquecimento de ambos, repercussão internacional. Mundo observa, com preocupação, The New York Times, EUA. Brazil on the brink. Truckers' strike turns into political crisis over Bolsonaro's imprisonment. BBC, Reino Unido. Bolsonaro factor transforms Brazil truckers' strike into constitutional crisis. El País, Espanha. La huelga que puede liberar a Bolsonaro. Brasil ante sua maior crisis desde 2022. Organizações internacionais. OEA, Organização dos Estados Americanos. Acompanhamos com preocupação a situação no Brasil. Pedimos respeito às instituições democráticas. ONU. Encorajamos diálogo e solução pacífica. Violência não pode ser opção. Análise. Como chegamos aqui? Os ingredientes da tempestade perfeita. Polarização extrema. Brasil vive maior divisão política desde redemocratização. Bolsonaristas e antibolsonaristas em trincheiras opostas. Diálogo quase impossível. Prisão controversa. Independente do mérito jurídico, prisão de ex-presidente alimenta narrativa de perseguição. 8 meses sem julgamento gera desgaste. Crise econômica real. Caminhoneiros realmente estão em situação difícil. Terreno fértil para a insatisfação ser canalizada politicamente. Liderança política. Marcos Silva, líder dos caminhoneiros, é declaradamente bolsonarista. Usou legitimidade da causa trabalhista para inserir pauta política. Redes sociais, mobilização instantânea, narrativas paralelas, cada lado tem sua verdade. Impossível controlar informação. Resultado, tempestade perfeita, onde crise econômica, plais prisão política, pais polarização, plais redes sociais, plares caos, preparação para o pior. Governo ativa planos de contingência. Fontes do governo confirmam que medidas extremas estão sendo preparadas. Já ativado. Uso de estoques estratégicos de combustível. Priorização de hospitais e serviços essenciais. Forças de segurança em alerta máximo. Em análise. Decreto de estado de emergência. Requisição de caminhões de empresas para transporte essencial. Uso das Forças Armadas para logística. Não confronto. Racionamento de combustível. Controle de preços em supermercados. Última opção, não confirmada. Estado de sítio. Medida constitucional extrema que suspende garantias. O que você precisa fazer agora? Orientações de emergência. Prioritário. Garanta medicamentos essenciais. Abasteça veículo se ainda houver combustível disponível. Estoque água potável. Pelo menos 20 litros por pessoa. Compre alimentos não perecíveis para 1 semana. Segurança. Evite aglomerações e manifestações. Tenha dinheiro em espécie. Caixas podem faltar dinheiro. Carregue celular sempre que possível. Mantenha tanque de gasolina cheio. Comunicação. Combine pontos de encontro com família. Tenha números de emergência salvos. Baixe mapas offline no celular. Não espalhe boatos ou fake news. Última hora. 22h30. Urgente. Bolsonaro se manifesta da prisão através de carta divulgada por seus advogados. Agradeço aos caminhoneiros patriotas, mas peço que não arrisquem suas vidas e famílias por mim. Minha liberdade virá pela justiça, não pela força. Voltem para casa, voltem para suas famílias.
O Brasil precisa funcionar. Minha luta continua, mas pelo caminho legal. Deus abençoe o Brasil. Reação imediata. Apoiadores divididos entre seguir orientação ou ignorá-la. Hashtag #Bolsonaro. Mandou voltar nos Trending Topics. Especulações se carta é autêntica ou foi forçada. Impacto nos bloqueios. Ainda cedo para avaliar, mas primeiros relatos indicam confusão. Alguns começam a dispersar. Outros dizem que continuarão desobedecendo ao próprio Bolsonaro. As próximas horas são decisivas. O Brasil está em sua maior encruzilhada desde a redemocratização. Uma greve que começou por diesel e frete virou teste de força entre poderes. Embate ideológico entre visões opostas de país e ameaça concreta à estabilidade nacional. Qualquer que seja o desfecho, uma coisa é certa. O país que vai emergir desta crise será diferente do que entrou nela. Acompanhe em tempo real. Esta reportagem está sendo atualizada minuto a minuto. Próximas atualizações. Reação dos bloqueios à carta de Bolsonaro. Decisão do governo sobre uso de força. Pronunciamento oficial do presidente, previsto para 23 horas. Aviso importante. Esta é uma situação complexa e sensível. As informações aqui apresentadas são baseadas em fontes verificadas, mas pedimos aos leitores: verifique informações antes de compartilhar. Respeite opiniões divergentes. Priorize segurança acima de posições políticas. Não incite violência de qualquer lado. Não propague ódio. O Brasil precisa de paz, diálogo e respeito às instituições, de todos os lados.